adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Turma, seja bem-vindo ao podcast. Segunda temporada já é o 4º episódio, então seja mais bem-vindo a um vídeo. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, que isso ajuda a distribuir muito mais informação e, é claro, construir muito mais conteúdo relevante. Então já curta esse vídeo, compartilha com quem esteja precisando, porque hoje, o tema de hoje vai ser muito bom. Eu já até conversei com ela, falei que eu iria pegar uma mentoria com ela hoje, hein? E hoje a gente vai falar sobre como construir relacionamento saudável, né? Porque hoje existem diversos tipos de relacionamento, mas hoje a gente vai falar do amoroso. Então, seja muito bem-vinda, Clarice Leal. Muito obrigada. Um prazer ter você aqui, obrigado por receber o nosso convite e participar aqui e contribuir com as suas informações, que eu tenho certeza que vai ser não só um tesouro, mas vai ajudar muitas pessoas aí a descobrir e a encontrar a felicidade dentro dela e, é claro, no seu parceiro. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você se apresentar. Perfeito. Eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui falando para a sua audiência, né? Como você disse, sou Clarice, terapeuta familiar, terapeuta de casais, palestrante, psicanalista. Comecei a minha formação como gestora de RH há 20 anos atrás, né? Minha formação acadêmica em administração. E a ideia inicial era ser coach de executivos. Que legal. E aí eu fui entendendo, após concluir a formação de coach, que por trás de todo executivo que não performava, tinha um ser humano destruído e, na maioria das vezes, por questões de relacionamento. Seja relacionamento consigo mesmo, relacionamento conjugal ou relacionamento no ambiente de trabalho. Eu entendi que só as minhas habilidades de coaching não poderiam ajudar aquela pessoa. Que legal. E foi aí que você descobriu, então, o seu chamado nessa área de relacionamento. Sim, foi aí que eu descobri o meu chamado. Aí eu comecei a estudar, fui buscar PNL, fui buscar hipnose e, por fim, a psicanálise, porque, aí, como você falou, né, como construir relacionamentos saudáveis. Pessoas doentes não se relacionam. Legal. Então, só tem relacionamento saudável quem está saudável. E aí eu precisei entender que para eu ajudar essas pessoas, tanto a performar profissionalmente, como a se relacionar bem, antes eu precisava curá-las. Legal. Emocionalmente. Legal, muito bom. Ponto de vista excelente aqui que você abordou. Parabéns, já gostei. Clarice, conta um pouquinho da sua história, da sua jornada, né? Quem é a Clarice, o que ela faz hoje? Casada, tem filhos, não? Vai na igreja? Como que tá a Clarice como pessoa? Perfeito, a Clarice como pessoa. Clarice é casada, tenho 2 filhas, uma de 24 e uma de 13 anos. O meu casamento foi minha maior escola, né? A minha intimidade com Deus veio por causa de uma crise conjugal, né? Uma crise no meu casamento. Foi quando eu conheci Deus da forma como eu conheço. Eu tinha uma religião que, quando alguém me perguntava, eu falava eu sou, mas nunca ia. Né? Nunca ia, nunca praticava. E nessa época de crise no meu relacionamento, eu conheci uma pessoa que era frequentadora de uma igreja evangélica há 25 anos, mas estava naquele momento sem igreja. E aí ela começou a me mostrar Deus de uma forma diferente. Deus sem placa, né? Hoje eu falo, a religião é do homem, são muitas, o evangelho é de Deus, é só um. Então, a partir de então, da forma como ela me apresentou, eu tenho essa intimidade com Deus sem o vínculo. Clarice, você vai na igreja? Qualquer que me chama, dia 27 eu vou estar conduzindo uma vigília para adolescentes na Assembleia de Deus. Faço um trabalho na penitenciária feminina por uma outra Assembleia de Deus. Então, estava o mês passado num evento na Cristã do Brasil, em Paulínia. Então, assim, eu vou em todas as igrejas, mas não sou membro de nenhuma. Que bacana, que legal. Você tem um ponto de vista muito parecido com o meu, que eu tenho essa mesma ideia, né? A igreja hoje, né, é constituída pelo homem, né? Isso. Mas a igreja principal é o nosso templo, é o nosso corpo, é a nossa mente, para onde a gente está gastando nossa energia, nosso tempo, nosso foco. E quanto mais a gente melhora como pessoa, mais a gente está melhorando para Deus, mais a gente está buscando a Deus verdadeiramente, né? Exato. Porque na palavra dele ele fala, buscar de espírito e de verdade, né? De buscar com toda sabedoria, com todo conhecimento. E isso é legal que você faz, né? Você é uma pessoa que você não está olhando a placa, mas está envolvida de alguma forma ali, contribuindo, ajudando o próximo, que esse é um dos maiores mandamentos que tem na Bíblia, né? E muito parabéns pelo seu trabalho, eu gostei de ouvir tudo isso que você está fazendo, né? Em função de ajudar o próximo, né?
Falando em ajuda, vamos entrar no nosso tema hoje, falar sobre relacionamento, que eu tô muito ansioso por esse tema. Você não sabe o quanto que eu esperei, exatamente, você não sabe o quanto que eu esperei para a gente fazer esse bate-papo, né? Conversar sobre isso, né? Vamos começar com a primeira pergunta principal, assim, aquela chave, né? Como construir um relacionamento saudável? Qual que é o primeiro passo ali, né? A base de tudo. Estar saudável. As pessoas, a gente ainda tem aquele conceito de encontrar a cara metade. Se você está buscando a tua metade, já tem alguma coisa errada. Você precisa estar inteira para entrar num relacionamento. E aí a gente vai para um relacionamento só a metade e a gente quer que o outro dê pra gente o que a gente não se dá. E a gente vai cobrando, e isso vai minando os relacionamentos. Então, tem uma coisa que eu sempre falo, né? Toda fonte de energia está em nós. Então, se você não olha para dentro, você só olha para o outro, você só busca do outro, você começa a sugar energia do outro. E nenhum relacionamento suporta isso. E isso daí a gente faz conscientemente ou inconscientemente? Qual que seria o segredo aí para a gente modificar essa chave? Não ficar esperando do outro e, é claro, olhar para dentro da gente mesmo? Acredito que seja isso? Isso. Inconscientemente, normalmente a gente faz. Às vezes eu pego casos de casais e eles fazem coisas horríveis e eu falo, olha, acredita, ele não sabe o que ele faz. Não, Clarice, não sabe. Ele não sabe, é inconsciente. Tanto que quando a pessoa aponta aquela falha, o outro se ofende absurdamente. Eu não sou assim, mentira, não sei o que tem. Porque a gente não percebe que faz. Primeiro passo é sempre olhar para a infância. Tem muitos casamentos acabando por causa de traumas na infância. Uma vez eu escandalizei uma plateia numa palestra que eu falei que nem todo homem que trai é safado. Então, para uma mulher ouvir isso, principalmente se ela foi traída, é muito difícil. Mas, cientificamente falando, é uma verdade. Né? Eu pego casos, atendo em clínicas dependentes químicos, o menino com 4 anos o pai levava na zona. Né? Com 4, 5 anos tinha acesso à pornografia. Aí essa pessoa cresce, se casa, sem nunca ter passado por um tratamento, sem nunca ter entendido isso. Ela não tem princípios cristãos, não entende valores de fidelidade. Então, ela não consegue. Para ela, isso é normal. Ela não entende a dor que ela vai causar no outro. Então, primeiro, ela precisa se tratar. Eu recebo muitos casos assim, eu vou separar porque meu marido é viciado em pornografia. Eu falo, se ele tivesse câncer, você largaria? Não, eu falo, é uma doença igual. Precisa de tratamento. É um vício. É um vício. E é interessante isso que você falou, que seria inconsciente, né? A pessoa não consegue ter ou perceber algumas atitudes. Vamos nesse passo e aí a gente entra para esse lado da doença, só para eu não me perder depois na pergunta. Como que eu consigo ou o que eu preciso fazer para compreender as minhas atitudes, as minhas ações? Isso daí eu preciso fazer um treinamento ou um tratamento ou uma autoajuda? Qual que seria a chave principal para eu, dentro do relacionamento, entender que o meu comportamento não é legal, atitudes não são bacanas, para eu conseguir mudar para mim e para minha parceira? Autoconhecimento. Quando você fala em autoconhecimento, a pessoa pensa, terapia ou curso, né? Ela fala, Clarice, eu não tenho dinheiro nem para uma coisa nem para outra. Então, eu vou dar 2 dicas nesse ponto. Primeira dica, esteja aberto aos feedbacks. Então, quando a pessoa, o teu parceiro te falar alguma coisa, não ignore logo de cara. Né? Considere a possibilidade, ainda que aquilo te doa. Segundo ponto, eu sempre falo, tudo que te incomoda é problema seu. Então, o meu parceiro ficou muito no celular e aquilo te tirou do sério. Olha para você, antes de cobrar o outro, olha para você e pergunta assim, por que isso me incomoda tanto? Porque conforme você vai encontrando as respostas para estas perguntas, você vai se conhecendo. E aí, depois você vai vendo o vídeo no YouTube, podcasts como esses, né, que nós estamos fazendo aqui, e tudo isso vai contribuindo. Se puder fazer uma terapia, excelente. Né? Acelera o processo, ajuda bastante. Então, primeiro passo, autoconhecimento, entender quem sou eu, para eu estar disposto a querer acrescentar o outro na minha vida, para somar. Exatamente. Obviamente. E agora voltando para aquela segunda questão, né, da questão da pornografia, da questão da doença, né. Eu acredito que hoje, tanto a pornografia, né, quanto qualquer outro tipo de vício dentro de um relacionamento, ele acaba se tornando insustentável, né. Qual que seria a outra chave principal aí para o casal conseguir
sustentar o relacionamento? Pode ser vícios de bebidas, enfim, outras drogas, enfim, para conseguir manter ali um relacionamento legal. Legal. Primeiro passo é a parceria. Toda pessoa que tem um vício, ela já carrega consigo uma culpa, uma dor. Porque o que é um vício? É algo que você não quer fazer, mas não consegue parar de fazer. E se você tem um cônjuge que só te acusa, só te aponta o dedo, eu sempre falo isso, você não pode exigir nada do outro. Eu não posso nem exigir do meu cônjuge que ele não me traia. Mas eu posso olhar para mim e falar assim, eu quero estar num relacionamento onde eu sou traída. Então, às vezes, a pessoa tem um vício em pornografia, um vício em bebida, e aí o cônjuge transforma a vida do outro no inferno. Né? Eu atendo pessoas que ele fala, cara, eu bebo porque eu não aguento ficar dentro de casa. A pessoa bebia um pouquinho, chegava em casa, a mulher infernizava tanto a vida dela que ela preferia estar no bar. Então, o primeiro ponto é olhar para você e falar assim, tá, o meu marido tem um problema. Eu quero estar nesse relacionamento, eu não posso exigir que ele pare de beber, mas eu posso olhar para mim e entender o que eu quero para mim. Não, eu amo ele, eu tenho uma família, temos filho, valores, tudo, eu vou ficar no casamento, tá? E a segunda pergunta é, como eu posso ajudá-lo? Sim. E aí essa coisa da parceria, o outro poder falar, não ter que fazer escondido, entender que é um processo, que ele não vai cumprir o que ele promete no primeiro momento, né? Buscar a redução daquilo juntos. Ah, você quer beber? Então tá, então compra, bebe em casa. Né? Vamos bebe todo dia? Vamos começar a beber dia sim, dia não. É a pessoa auxiliar realmente nesse processo de cura. Legal. A gente falou de um extremo, né? Agora vamos falar de outro. Até que ponto que eu tenho que ficar nesse relacionamento, dentro de um relacionamento que, a princípio, ele não está saudável, tem vício, tem pornografia, pode acontecer, em alguns casos, agressões. Até que ponto que eu deva insistir nesse relacionamento? Até o ponto do seu limite. Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista e a pessoa perguntou assim, quanto eu devo suportar de desrespeito até tirar alguém da minha vida? E aí o entrevistado falou assim, quanto de veneno você pode tomar até morrer? Então, assim, como está a sua imunidade? O quão bem você está? Tem gente que toma uma dose e morre, tem gente que toma 1 litro, tem gente que bebe um copo e fica bêbada, tem gente que bebe 10 garrafas e não acontece nada. O quanto você suporta? Porque para eu me dispor a ajudar um parceiro que tem um vício, é aquilo que eu falo, se eu estiver doente, eu preciso estar saudável. Porque quando eu estou saudável, eu sei qual é o meu limite. Eu fui, percebi que aquele relacionamento começou a me adoecer, aí é a hora de eu sair dele, né? Antes de ficar doente. Exatamente. Então, até você se conhecer e saber o seu limite, até onde você suporta todo o processo. Exatamente. Legal, muito interessante. E vamos falar agora de crise, né? Porque muitos casais enfrentam crises, né? Durante ao longo do ano. Como que eu posso identificar uma crise no meu relacionamento? Isso pode ser tanto a questão física, né? A gente não está tendo mais relação sexual, o financeiro já não está ficando legal, está ficando desequilibrado. Como que eu posso fazer uma intervenção aí? Porque assim, vamos supor que eu já estou vários anos casado com essa pessoa. E aí, é claro, tanto o homem, depende da mulher, eles vão se relaxando, é isso que eu posso dizer? Vão se acomodando com a rotina, com os filhos, né? Trabalho, para casa e tal. Como que eu consigo fazer essa intervenção e quais são os pontos ou os fatores positivos que eu consigo fazer uma melhora aí dentro de um casamento? De uma forma rápida. Tá. O casamento, a gente precisa pensar que ele é uma instituição viva. É igual um ser humano. Tem dia que tá super bem, tem dia que tá super mal. No casamento é a mesma coisa. Então, o casal, eu vou fazer 25 anos de casada. Tem época que você anda na rua de mão dada, tem época que você mal dá selinho, tem época que... Então, tem alguns ciclos são normais do relacionamento. Você sempre olha para você. A maioria das crises no relacionamento é que a gente sempre olha para o outro. O casamento esfriou, o sexo reduziu a quantidade. Eu nunca olho para mim e falo assim, tá, mas eu estou contribuindo para isso? Não, porque ele não olha mais para mim, porque ele só fica no celular, porque ele não liga para mim. A gente sempre olha para o outro. Então, o primeiro passo para identificar é olhar para você. Nossa, eu estou sentindo falta de mais sexo no relacionamento, tá? Diminuiu mesmo ou a minha necessidade que aumentou?
Então, se foi a sua necessidade que aumentou, você vai conversar com ele e falar, ó, tô tomando hormônio, aumentou a minha libido, ajuda eu aí. Aham. Mas se não, se realmente diminuiu, antes de cobrar, observa o cenário. Presta atenção nele no trabalho, como é que tá a dinâmica. Às vezes o cara tá com super problema e você já vai logo cobrando a sua necessidade. Então, observa o que está acontecendo, observa se ele mudou outros comportamentos. Não mudou nada, ele está super feliz no trabalho, está tudo bem e acabou o sexo. Qual que é a outra possibilidade? Questão física. Tá, aí como que eu faço? Lá em casa sou eu quem marca os médicos, né? Então, vamos no cardiologista. Doutor, pede uma testosterona pra gente ver como é que tá. Aconteceu comigo recentemente. Eu comecei a perceber uma queda. Aí já estava na época mesmo de marcar os médicos. Normalmente eu marco no final do ano. Aí fomos no cardiologista juntos. Eu falei, doutor, pede uma testosterona pra nós. E a dele deu baixa. Eu nem cheguei a falar pra ele que eu tinha percebido. Aí o médico deu a testosterona, ajustou, acabou. Ele nem sabe que eu percebi que tinha alguma coisa errada. Então, essa sabedoria, esse olhar para você, ao invés de primeiro cobrar do outro, assim, Clarice, uma dica. Você não pediu, mas eu já vou dar uma dica. Antes de cobrar do outro, entenda você, o que está se passando dentro de você. Porque a maioria das reclamações que eu recebo são de cobranças. Exatamente. Já que você falou em dica, eu já vou pedir para você deixar outra para os casais aí, né? Para os casados. Quais são os pilares fundamentais para manter um casamento sustentável? Tá. Pilar fundamental. Tanto o papel do homem quanto da mulher, deveres e ações um do outro. Excelente pergunta, Danilo. Primeiro fator fundamental, ter Deus no casamento. Isso vale para tudo. Isso vale para o casamento, isso vale para negócios, isso vale para tudo. Primeira coisa na tua vida é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a esposa. Terceiro lugar, os filhos. Então, a gente vê muitos casais invertendo isso, né? O marido ou a esposa vive pelos filhos, o marido fica de lado. Então, não. Primeiro o cônjuge, primeiro Deus, depois o cônjuge, depois filhos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, diálogo, comunicação. Né? Então, a pessoa tem que ter liberdade para falar com o outro de forma franca, aberta e respeitosa. A maior dificuldade dos casais hoje é conversar. Eu atendo casais tanto juntos como separados, e às vezes eles vêm e fala para mim, eu falo, mas você já falou com ele? Não, ele não deixa eu falar, e não sei o que tem. Aí vem o outro e reclama, e eu falo, mas você já falou? E aí, como eu não posso triangular, o que eu faço? Vamos fazer uma terapia, vamos marcar uma sessão juntas. E é surpreendente essas sessões, Danilo, porque eu tenho toda uma regra, né, que os casais precisam cumprir, e a hora que acaba, eles estão surpresos por pela primeira vez ter conseguido falar tudo o que estava sentindo para o outro. Então, a comunicação é um fator fundamental para o relacionamento dar certo. E o outro ponto, a disponibilidade em perdoar. Hoje tem um equívoco muito grande em relação a perdão. Mas você tem que perdoar. Então, a pessoa acha que, tá bom, perdoei, acabou. Não, o perdão é um processo. Da hora que você decide, eu escolho perdoar, até você conseguir perdoar de fato, às vezes vai meses, às vezes vai ano. E você precisa respeitar este processo. Ainda que você não consiga, falar, não, eu escolhi perdoar, eu escolhi perdoar. E isso é o dia a dia, porque todos os dias um ou outro faz alguma coisa para ferir. E aí vai ter que ter essa liberação de perdão. O tempo todo. Disponibilidade. Como que eu faço para ter essa disponibilidade? É sempre tomada de decisão. Tomada de decisão. Toda decisão que você toma, o teu inconsciente acompanha. Então, quando você fala, eu escolho... Sabe aquela frase, aceita que dói menos? Sim. Quando você aceita, o teu inconsciente te dá recurso para lidar com aquilo. Se acontece alguma coisa, o outro faz alguma coisa, você escolhe alimentar a raiva, o inconsciente vai te seguir. Ele vai te dar N recursos para aumentar a tua raiva. Se você escolhe perdoar, ele vai te seguir. Ele vai te dar recursos para você perdoar. Então, é o que você decide fazer com aquilo. Muito legal, muito bom. Então, casados, olha aí, ó, para você que é casado, que está passando por alguma situação ou alguma dificuldade no casamento, Clarice Leal deixou aí, ó, as chaves principais aí para você ter excelência no seu relacionamento e, é claro, construir, melhorar e ter mais qualidade, mais saúde aí dentro do relacionamento. Eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo para quem esteja precisando dessa mensagem. Ó, foram informações primordiais e, é claro, cruciais para você ter êxito aí no seu casamento, hein?
A gente falou dos casados. Vamos para os solteiros? Clarice, como que eu faço ou como que eu devo construir um relacionamento saudável? Sou solteiro, estou à procura, estou na caça. Estou caçando alguém. O que que eu devo ali priorizar como base para eu poder construir junto com essa pessoa um relacionamento saudável? Primeira pergunta que você precisa responder. Eu estou buscando alguém para eu fazê-la feliz ou para eu ser feliz? Se a resposta for para eu ser feliz, já está errado. Começa Strike lá 1. Começa do autoconhecimento de Volta. novo. Zerou. Zerou alguém. Volte uma casa. Exatamente. Então, você está super bem com você vai nos lugares sozinho, você não depende de ninguém, você gosta da sua companhia e você fala, poxa, eu tenho tanta coisa para contribuir com outra pessoa, eu vou procurar alguém para mim. Uhum. Aí sim, aí é o momento de você procurar. Clarice, por onde que eu começo? Pelos defeitos. O pessoal fala, mas Clarice... Defeitos do outro ou meu? Do outro. Do outro. Porque assim, eu brinco sempre, né? Eu falo, as empresas, elas contratam pela experiência e demitem pelo comportamento. E elas não aprendem. Elas nunca, num processo seletivo, priorizam o comportamento. Nós cometemos o mesmo erro. A gente se apaixona pelas qualidades e o casamento acaba pelo defeito. Então, o que você não suporta numa mulher? Você tem que ter isso muito claro. Muito claro. Porque às vezes a gente foca tanto a qualidade e a pessoa tem aquele defeito. Eu acompanhei um cliente meu muito tempo procurando alguém, e eu falava para ele assim, o que você não suporta? E, por incrível que pareça, isso Freud já provou. Aquele defeito que você não suporta é algo que você viveu na infância. É exatamente o que teu inconsciente vai buscar no teu parceiro. É o defeito que você viveu na infância. Então, por exemplo, você vem de um lar onde, sei lá, tua mãe era muito mandona, teu pai era muito submisso. E você odiava essa situação na tua casa. Teu inconsciente vai buscar uma mulher mandona. Você odeia a mulher mandona, a mulher autoritária, a mulher controladora. É exatamente o que seu inconsciente vai buscar. Então, começa sempre pelo defeito. Por isso que eu falo do autoconhecimento. Você precisa olhar para você, olhar para sua história e falar, o que eu não gosto em alguém? Por que eu não gosto disso em alguém? Né? Tem coisas que você pode até corrigir e não ligar. Tem coisas que você fala, não, realmente, isso eu não quero para minha vida. Entendi. Então, primeiro eu tenho que olhar, me entender e olhar para o outro, não para eu ser feliz, mas para a gente, né, junto construir Exatamente. a felicidade, né? E olhar os defeitos, né? Só recapitulando aqui para frisar na minha mente. Para gravar. Exato. E olhar os defeitos e entender o porquê daquele defeito dela. Te incomodar tanto. Pode me incomodar ou e etc. Eu gosto muito de usar como exemplo o Cláudio Duarte, né? Então, ele sempre conta o testemunho dele, dos pais, da forma como ele nasceu. Ele passou por várias famílias. E ele via os casamentos em crise por causa de sogra. E ele tomou uma decisão na vida dele. Eu só me caso com uma mulher se ela não tiver mãe. Não queria sogra. Ele não queria ter sogra. E é isso, gente. É você olhar para você. Ele não começou pela qualidade. Ele falou, tudo bem para mim que ela não saiba cozinhar. Tudo bem para mim que ela não gosta de limpar a casa. Mas eu não quero que tenha mãe. Eu não quero ter sogra. Eu escolho não ter sogra. E se casou com uma menina que era órfã. Olha só. Olha como é bom você se conhecer, saber o que você quer para a tua vida. Ele podia ter encontrado uma mulher perfeita e ter o casamento destruído por causa da sogra. Por quê? A mente dele ia atrair uma sogra difícil. Então, é bom você saber o que você teve na infância e já ir descartando essa possibilidade de você achar no outro um defeito lá atrás do seu passado. É possível eu fazer essa limpeza do meu passado para não encontrar isso no meu relacionamento futuro? Eu não chamaria de limpeza, eu chamo de ressignificação. Ressignificar o que passou. Exatamente, porque você não limpa, até porque aquilo faz parte da tua história, né? Freud provou e ele fala isso. As filhas se casam com os pais e os filhos se casam com as mães. Mas não é com a qualidade do pai, não é com a qualidade da mãe, é com o defeito. Uau! A gente vai, aquilo que você abomina no seu pai, é o que a menina vai buscar inconscientemente no marido. Aquilo que o menino abomina na mãe é o que ele vai buscar inconscientemente na esposa. Uma vez eu conheci uma pessoa numa das empresas que eu trabalhei, extremamente submissa, medrosa, acuada, e assim, um homem já de mais de 40 anos. E aí eu virei para minha diretora e falei assim, quem é a mulher opressora na vida dele, a mãe ou a esposa?
Ela falou as duas. Por quê? Porque se ele tem uma mãe opressora, controladora, obviamente ele vai buscar uma esposa igual. Sim. E é interessante isso daí. Por mais que a gente, conscientemente, a gente tenta pensar, né? Que não, quero assim, quero assado, não quero uma mulher mandona igual minha mãe, não quero uma mulher briguenta como a minha mãe. Mesmo assim, a gente acaba atraindo isso, né? Danilo, um teste que já é clichê. Não pensa no azul. Aham, já pensei. Acabou. É fato. Não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Aonde está seu foco? No que você quer ou no que você não No que quer? eu não quero. Então, quando você fala não, é a primeira coisa que o teu cérebro vai trazer, porque ele precisa identificar para excluir. Aí você fica repetindo, não isso, não isso, não isso, ele traz isso, traz isso, traz isso. E é isso que você vai atrair para você. Legal. E hoje, nos dias atuais, para as pessoas que estão iniciando seu relacionamento, quais são as dificuldades iniciais aí, nos dias de hoje, que um casal encontra? Rede social. Rede social? Gente, eu fico chocada com a importância que as pessoas dão para uma curtida. As pessoas chegam assim, vou terminar porque ele curtiu a foto de uma menina. Eu falo, gente, Nossa. é isso. Bom, Rede social. Você não tem noção do peso da curtida num relacionamento. e aí? Falta de maturidade, falta de autoconhecimento. De você olhar e falar assim, por que que isso me incomoda tanto? Olhar a rede social do outro, ficar vasculhando. Né? Porque quando você vasculha a rede social do outro, você não confia em você. Augusto Cury fala que o ciúmes é um autoabandono. Nunca tem a ver com o outro, gente. É sempre com a gente. Com a gente, né? Está sempre na gente. Uhum. Então, é olhar e falar, mas por que que isso é importante? Por que que eu preciso fazer isso? Por que que eu quero fazer isso? Eu confio ou eu não confio? Você precisa começar a se colocar em xeque. Uhum. Dentro de todos nós, Danilo, convivem duas pessoas. Uma que quer ter um relacionamento saudável, uma que quer confiar, que quer ser feliz, e a outra que tem medo de perder, que tem medo de ser traída, que tem medo de ser abandonada. Você precisa colocar essas duas para conversar. Augusto Cury fala no livro Código da Inteligência, faça uma mesa redonda com você. Deu vontade de olhar o celular do parceiro? Fala, por que que eu tô com essa vontade? Do que eu tô com medo? Isso é autoconhecimento. Legal. E o que você diria para esses casais que estão enfrentando essa dificuldade hoje? Que conselho você daria para eles que estão nos assistindo? Descubra da onde vem a sua necessidade. Por exemplo, uma menina, gente, a infância tem muito peso no casamento. Uhum. Uma menina que cresceu num lar onde o pai traía a mãe, ela via a mãe sofrer, ela tende mais a olhar o celular do marido. E aí o problema está nela adulta ou na criança ferida dela. Uhum. Então, qual a chance dela acabar com os relacionamentos dela por conta disso? Então, a dica é, olha para você, entenda por que você tem essa necessidade. Se você não precisa, de repente, se tratar. Outra coisa que eu vejo que acontece muito, impacta muito nos relacionamentos, eu cobrar do outro mais do que ele pode me dar. Eu sempre uso esse exemplo, eu falo, você tem um tanque de amor que cabe 20 litros de amor. Só que como eu sou emocionalmente doente, eu não me dou nada. O meu tanque precisa de 20 litros, mas eu não me dou nada. E aí eu caso com o Danilo e o tanque de amor do Danilo só tem 10 litros. O Danilo me dá tudo que ele tem, ele espreme, vai ser suficiente para mim? Não, vai faltar 10 litros. E aí eu fico cobrando do Danilo, que eu quero mais, e o Danilo começa a se cansar, porque ele já deu tudo que ele tinha e eu não estou feliz. Uhum. Então, nessa hora eu preciso olhar para mim, entender se eu estou fazendo alguma coisa por mim, se eu também não posso, de alguma forma, completar o que falta no meu tanque de amor. Uhum. Muito bom, muito bem destrinchada essa conversa aqui. E você falou um assunto legal que eu achei até interessante em comentar com você. Esse defeito, talvez, por exemplo, preciso pegar o celular do outro, essa necessidade, ou até algo relacionado ao comportamental. Até que ponto a minha infância tem essa interferência e não a genética que veio da minha mãe, que veio do meu avô, bisavô? Porque tem coisas, tem inibição social, tem um comportamento que isso difere muito nas nossas ações, escolha e tudo mais, a genética. Que parte que o ambiente ali, onde o lar que eu cresci, começa a interferir nessas escolhas?
Cientificamente falando, o ambiente contribui 50% e a genética 50%. Uhum. Só que em tempos de redes sociais, onde o ambiente tem um peso tão grande, as informações têm um peso tão grande, eu não acompanhei os últimos estudos, mas hoje eu acredito que esse indicador mudou. Mudou? Mudou. Eu acredito que esse indicador mudou, porque são muitos estímulos externos, né, que você não olha mais. Uma coisa é você repetir padrão. Então, a minha avó criou minha mãe sozinha, minha mãe criou eu sozinha, eu tenho uma programação mental para criar filhos sozinha. Eu tenho vários casos assim. A pessoa tem um casamento que, eu falo, a minha sala é um laboratório, então 12 anos nessa área eu tenho uma ideia do que é um bom marido e do que não é um bom marido. Uhum. Né? E aí a pessoa, o inconsciente dela vai inventando mentiras para ela largar daquela pessoa. Porque ela tem um padrão. Uhum. É diferente do comportamento. Olhar celular não é um padrão. Minha avó olhava, minha mãe olhava, eu vou olhar. Não, não é um padrão. É um comportamento que ele vem da forma como você interpretou o ambiente que você viveu. Uhum. 2 irmãos numa casa. A mãe pegou o celular do pai, descobriu uma traição, acabou o casamento, desestruturou toda a família. Pode ser que um irmão olhe aquela situação, fala, quando eu casar eu vou olhar o celular da minha esposa todo dia. Vai que. Pode ser que o outro irmão, na mesma situação, analise o contexto e fala, nunca que eu vou olhar o celular da minha esposa. Deus me livre de viver isso. Uhum. Então, não tem a ver. É a forma como o teu inconsciente interpreta. Por isso que você vê, às vezes, 2 pessoas no mesmo ambiente com comportamentos totalmente diferentes. Uhum. Eu sei muito bem que é isso aí, porque minha mãe tem 10 filhos, então cada um é diferente. É a forma como cada um viu. Cada um lida ali com a situação. Exatamente. Voltando a falar do relacionamento, né? Quais seriam os hábitos legais para quem está no início de um relacionamento, construindo, né, o seu relacionamento, o seu namoro aí? Qual seria um hábito legal para os dois aderirem? Respeito. Respeito. Respeito às escolhas do outro, respeito aos pontos de vista do outro. Hoje casais brigam até por causa de política. Aí eu falo assim, eu brigo colocando o meu ponto de vista porque eu quero que você respeita. Gente, eu falo essa frase todo dia no meu consultório. Tá, ele não te respeita, mas você está respeitando ele? Porque se você estivesse respeitando ele, você não estava nessa briga. Já começa por aí. Uhum. Você já não tinha comprado essa briga. Sim. Então, a gente sempre quer que o outro nos respeite, mas a gente não respeita o outro naquilo que não nos é conveniente. Então, por exemplo, um motivo comum de briga. A mulher gosta de passear no shopping. Normalmente, o homem não gosta de ir no shopping. Vai sozinha. Mas ela transforma a vida do parceiro num inferno porque ele tem que ir com ela, porque ela tem uma programação mental que casal tem que estar juntos. Eu falo, o pior acordo que um casal pode fazer é só vou se você for. Eu falo, gente, não façam esse acordo. Porque aí, casou, eu não vou muito com a cara da tua mãe. Mas de domingo você quer almoçar na tua mãe, aí eu não quero ir. Aí você não vai, porque se eu não vou, você não pode ir. Aí você fica chateado porque você queria estar com a sua mãe, mas eu não quero. Vai. Leva o filho, tá tudo bem, eu vou aproveitar, vou pro shopping, que eu gosto de ir no shopping. Óbvio, de vez em quando você vai fazer um sacrifício, porque é questão política da coisa, é questão social da coisa, né? Mas esse respeito de falar, olha, amor, eu não quero, mas tudo bem, você pode ir. Eu não quero fazer isso, mas tudo bem você fazer. E se aquilo te incomodar, você tem que olhar para você e perguntar, por que isso me incomoda? Sim. Né? Dentro, óbvio, de um bom senso. Você Sim. não vai falar para a pessoa, não, pode ir para balada chegar 3 horas da manhã. Exatamente. Né? Dentro do que é um senso comum, aceitável ali no relacionamento. Desde que é conversado, né, o que é pautado ali, Exatamente. que ambos respeitem a decisão um do outro, né, e a escolha, acho que está de comum acordo, né? Exatamente, desde que aquilo não fira nenhum valor seu. Porque se você aceitar ter seus valores feridos num relacionamento, você está doente. Boa, repete, gostei. Se você aceitar ter os seus valores feridos dentro de um relacionamento, você está doente. Agora eu já vou para outra pergunta em cima do que você me falou. Como que eu sei que eu escolhi a pessoa certa? Bom, não existe a pessoa certa, já começa por aí. Sim. Então você não tem a menor chance de você escolher a pessoa certa. Aham. Qualquer pessoa que você escolher vai demandar ajustes. Já estou saindo decepcionado. Brincadeira. Não existe. Então, a ilusão de que é a pessoa certa. Não existe. Se você falar assim hoje, teu casamento, teu marido é a pessoa certa, mas eu sei o que eu passei. Aham. E eu sei os ajustes que nós precisamos fazer. É uma construção.
É exatamente. É uma construção, cada um põe um tijolinho. Uma vez eu fazendo caminhada com ele, eu falei para ele assim, nossa, amor, acho que 22, 23 anos de casado. Eu falei, nossa, 23 anos de casado, você sabe que eu me casaria com você de novo, mesmo sabendo tudo que eu ia passar. E você, se casaria comigo? Ele falou assim, eu tenho mesmo que responder. Homem gosta de brincar com o perigo, né? Eu falei, é importante para mim essa resposta. Ele falou, olha, com a Clarice de hoje eu me casaria. Com aquela que eu me casei, não me casaria de novo. Aham. E para mim foi muito importante o feedback Sim. dele. Primeiro, significa que ele viu mudança, né? Então, às vezes a gente não muda. Meus primeiros 10 anos de casada foi um inferno. Hoje eu olho para trás e falo, meu marido teve muita sabedoria. E eu achava que eu era vítima da situação. Então, esse olhar para a gente, e aí vai a questão da espiritualidade. Legal. Faz toda a diferença. Você falar, não, eu vou fazer isso aqui dar certo. Antes da gente entrar já nessa questão que eu acho muito, muito interessante e relevante a gente falar sobre a questão espiritual de ambos, né? Dos dois casais ali, para iniciar um relacionamento. Para finalizar esse bloco, como que eu sei que é a pessoa errada? Como você sabe que a pessoa é errada quando ela começa a ferir os seus valores. Quando você olha para você, você está saudável, né? Essa dica não vale se você estiver doente. Você olha para você, você fez terapia, você se conhece, você se relaciona bem com todo mundo, você tem consciência de que você já fez tudo o que você poderia e ainda assim aquela pessoa não está feliz, aquela pessoa está ferindo os teus valores, aquela pessoa não quer buscar ajuda, não quer se ajudar. Aí aquilo que eu falei, é hora de você realmente falar, não, para mim não dá. Eu não posso cobrar nada do outro, mas eu posso olhar para mim e falar, eu quero ficar nessa situação. E aí quando você chega para o outro sem cobrança, e fala, olha, por exemplo, a pessoa gosta de beber. Você fez tudo, você levou no Alcoólicos Anônimos, você comprou remédio, você comprou adesivo, você ajudou, você apoiou, você fez tudo. E a pessoa não parou. E ela fica agressiva quando bebe e tal. E você decidiu sair do casamento. Você não vai falar para ela assim, eu vou sair porque você é um viciado, você é um dependente, você não para, não. Você vai chegar para ela, quando ela estiver sóbria, e vai falar assim, olha, eu não posso te pedir que pare de beber. É a tua vida, você tem o direito de beber. Mas eu posso escolher se eu quero ou não estar no relacionamento assim. E eu escolho sair do relacionamento. Então tá tudo bem pra mim, a gente continua sendo amigo, mas eu estou saindo. Se aquela pessoa amar mais você do que o vício, ela vai falar, não, pelo amor de Deus, tô parando agora, não quero te perder. Se ela falar, não, pode ir embora, você devia ter tomado a decisão antes. E isso é interessante porque a gente tem o outro lado também, né, da situação. Porque tem pessoas que não conseguem sair do relacionamento. Que pode ser esse caso. Por conta dos filhos ou por conta de questões financeiras, não trabalha, só o marido trabalha, né? Como acontece em alguns casos. E para essas pessoas que não conseguem sair desse relacionamento, o que acontece com essa outra pessoa? Como é que não consegue sair? Exato. Com a outra? Bom, essa história de filho, dinheiro, galera, isso é mentira do seu inconsciente. Não é. Ou você não serve porque você tem uma dependência emocional, ou você não serve porque você tem uma programação mental. Se você cresceu num ambiente onde você viu teu pai bater na tua mãe, Freud fala que você reproduz na idade adulta que você viveu na infância. Você vai buscar um marido que te agrida. E se ele não te agredir, você vai causar situações para ele te agredir. E aí você não sai. Por causa dos filhos. Não, porque você está programado a viver naquela situação. Então, só quando você entende isso, você consegue se posicionar e sair do relacionamento. Permite contar um caso que eu atendi uma vez? Eu fui chamada para atender um casal que ele tinha batido nela, tinha construído uma forca, estava ameaçando matar ela. Pensa assim, o ápice da briga de casal. E eu comecei a conversar com os dois ali. Num primeiro momento, ele muito apaixonado por ela, mas emocionalmente doente, os dois emocionalmente doentes. Bom, o primeiro foco meu é, o que eu preciso fazer para salvar esse casamento? Vamos curar os dois, porque se você cura as duas partes, o casamento vai embora. Qual que era a situação da menina? A mãe trabalhava, o pai cuidava dos filhos. Então, essa menina tinha um amor por esse pai, porque ela ficava o dia inteiro com esse pai. Quando ela tinha por volta de 5, 6 anos, esse pai traiu a mãe. A mãe descobriu e mandou o pai embora de casa. Então, ela teve o primeiro abandono. Só que ela gostava mais do pai do que da mãe. Então, ela não queria ficar com a mãe, ela queria ir com o pai. Que mãe traída, louca de raiva, deixa a filha morar com o pai? Óbvio, a mãe não deixou.
inconscientemente, aos 6 anos de idade, ela decidiu que ela ia transformar a vida da mãe no inferno para que a mãe deixasse ela morar com o pai. E foram 6 anos. Com 12 anos, a mãe dela falou, eu não aguento mais você, vai embora com teu pai. 6 anos depois, o pai já tinha outra família, outros filhos, e ela conta que o pai não deixou ela entrar em casa. Ele pegou ela, levou para casa da mãe e não esperou nem a mãe abrir o portão. Deixou ela com a malinha de roupa e foi embora. Segundo abandono do homem que era o amor da vida dela. Eu pergunto para você, essa menina acredita no amor? De jeito e maneira. Aí a mãe começou a torturar ela. Por quê? Ela construiu uma história de relacionamentos difíceis com a mãe, né? O que ela fez? Aos 15 anos engravidou para sair de casa. E esse rapaz, ele era apaixonado por ela, mas ela não acreditava no amor. E quando você não acredita no amor, você vai testando o amor do outro. Então, inconscientemente, ela fazia coisas assim, se ele me amar, ele vai perdoar mais isso. Se ele me amar, ele vai perdoar mais isso. Até que essa pessoa adoeceu. Adoeceu a ponto de agredir ela fisicamente, violentar ela sexualmente. E foi assim que esse casamento chegou para mim. Imagine para ela descobrir que ela tinha causado tudo isso. E ela conta que ela gravou, colocou nas redes sociais dela, como foi o processo dela comigo, né? E no primeiro dia que ela chegou e contou das agressões e tal, diz que eu olhei para ela e falei assim, ele só faz com você o que você permite, por que você permite? E a hora que nós começamos o processo de investigação, ela realmente se deu conta de que ela deu causa a tudo isso. Esse casamento, especificamente falando, não foi possível salvar, mas ela se tratou, ela se curou, hoje ela está super bem, já se casou com outra pessoa, teve um filho, comprou casa, está super feliz, porque ela aprendeu a se relacionar. Que ótimo, maravilha. Um case de sucesso aí da sua autodescoberta, né, dela, né, que ela conseguiu enxergar. E é bom, por mais assim que a gente não tenha aquilo que a gente tinha ou perdeu, né, por falta de conhecimento, eu acho que a lição que a gente aprende com tudo na vida, com nossos erros passados, o importante é a gente aprender, né, e não repetir novamente o que aconteceu, porque tem gente que acaba insistindo no erro, né, viu que errou e continua ali, né, criticando ou julgando o pai e a mãe, porque meu pai isso, minha mãe fez isso, eu sou assim, não vou mudar. Que bom que ela conseguiu se conhecer, né, viu que parte dos erros ali passado eram culpa dela, né, e conseguiu ressignificar tudo isso daí, teve uma trajetória muito feliz. Legal essa história porque muitas vezes a gente sempre acaba culpando pai, mãe, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez isso, né? E a gente esquece de olhar pra gente, e entender que o que foi só serviu de lição, só é base pra gente ser um ser humano melhor, e com o nosso passado, com os nossos erros, a gente consegue ajudar outras pessoas que estão na mesma necessidade ou no mesmo caso que a gente, e que nossa história, ela só é algo para nos fortalecer e, é claro, deixar a gente cada vez mais resiliente e forte aí para o desafio da vida, porque na vida a gente sempre vai ter problema, né? Não importa se é financeiro, pessoal, espiritual, a gente sempre vai encontrar dificuldade. Basta a gente querer entender, compreender, ressignificar e viver o algo novo que a gente queira pra gente. Falando em espiritualidade, vamos entrar nesse caso, qual seria um ponto principal aí para um casal em relação à espiritualidade? O que eles devem buscar junto? Os princípios cristãos. Então, o que a Bíblia fala sobre casamento? Hoje a gente vê muito uma inversão de papéis, né? Então, a mulher assume o papel do homem, o homem assume o papel da mulher. Isso daí você está falando em relação... Casamento, mas no sentido de qual papel? A mulher vai para o mercado de trabalho, ela trabalha, ela sustenta a casa. O homem fica em casa cuidando dos filhos, se trabalha ganha menos. E aí o homem vira a mulher da casa, né? Então isso é assim que a Bíblia reza que tem que ser? Peraí, senão a gente vai entrar em polêmica aqui, vamos lá. Mas até que ponto, né, porque assim, em alguns casos acontece de que a mulher acaba ganhando mais do que o homem, né? Sim. Até que ponto que você está dizendo que esse papel está inverso? A sabedoria da Bíblia. Sabedoria Porque, da assim, Bíblia. tem algumas coisas, Danilo, que é necessidade do homem. Então, por exemplo, a Bíblia fala assim, o papel do homem, prover e proteger. Ponto. Isso, à luz da Bíblia, é o papel do homem. Mas pode acontecer da mulher ganhar mais. Hoje, por exemplo, eu ganho mais que meu marido. Sim.
Só que a mulher tem que ter sabedoria. Não é porque eu ganho mais que meu marido que ele fala assim, eu falo assim, amor, eu queria viajar. Ele fala, não, nós não temos dinheiro. Eu nunca vou falar para ele, eu pago. Porque eu respeito Entendi. a hierarquia dele dentro Entendi da o casa. ponto. Uhum. Então, não tem nada de errado com a mulher ir para o mercado ganhar. O que ela não pode é trocar os papéis. O papel dele é o papel dele. Então, por exemplo, eu chego em casa, às vezes 8, 9 horas. Hoje, meu marido está de folga. Meu marido, ele faz comida, ele limpa a casa, ele super me ajuda. Mas se um dia que ele não está legal e eu chego, ele fala assim, faz uma comidinha pra gente. Gente, eu não vou me ofender por causa disso. Eu vou e faço a comida e tá tudo bem pra mim. Então, hoje, os estímulos internos, as redes sociais, as mídias, as pessoas estão se pegando a coisas muito pequenas. Se uma mulher hoje fizer um prato pro marido, postar na rede social, tô servindo meu marido, ele acha encalhada. Ai, você é escrava, você é Ela é submissa, criticada. você... Ela é extremamente criticada. E as mulheres começam a ficar com medo disso. De ser assim, né? De ser assim. Então, assim, não é porque eu ganho mais que meu marido que eu pago as contas da minha casa. Eu tenho muito claro para mim que isso é responsabilidade dele. Por isso que, se ele fala, não vamos viajar, não vamos viajar. Para que depois ele não fale, viajou, agora não tem dinheiro pro mercado, e eu falo, não, eu vou fazer o mercado. Não, ele paga as contas da casa, então ele sabe para que o dinheiro dá. Clarice, o seu dinheiro? A Bíblia fala, a mulher é ajudadora. Então, se ele precisa, eu ajudo. Se ele não precisa, eu guardo para quando ele vier a precisar. Eu guardo para nós realizarmos um sonho. Eu guardo para outras coisas. Então, isso é extremamente importante. Sim, muito legal. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos, né? Exatamente. E que conselho que você daria para um homem nessa situação, nesse caso que o homem ele tem que ser provedor, ele tem que proteger, né? Ele tem todos os atributos ali, alfa masculino dele, né? E ele precisa disso. Deixa uma frase, uma dica, uma filosofia ou algo do seu conhecimento de alguns atendimentos que você já fez para os homens que precisam sair do sofá e fazer alguma coisa. Bom, primeiro, Tanto na questão de um relacionamento, de se posicionar, tomar uma atitude, né? De, olha, gostei de você, vamos sair, vamos fazer isso, né? Acho que para tudo. o homem hoje, ele está numa posição muito intimidada. Você consegue me dizer o porquê disso, Clarice? Por causa de todo o contexto que nós estamos vivendo. Então, o que eu ouço diariamente de adolescentes, eu atendo muito adolescentes, eu não quero ser sustentada por homem, eu não quero depender de homem. Eu falo, meu amor, tá errado esse conceito. Porque se você não permite o homem ele te sustentar, ele vai, aonde que ele vai encontrar a força dele? O homem ele precisa olhar para casa e se sentir dono dela. E como é que o homem se sente dono de uma coisa? Quando ele paga a conta. Exatamente. É a única forma, emocionalmente falando, de um homem se sentir dono de alguma coisa. A gente não pode tirar isso deles. Mas às vezes o que acontece? Eu ganho mais, eu quero mais conforto, então eu vou e começo a proporcionar. Começa a proporcionar. E o que aquele homem vai fazendo? Ele vai recuando, ele vai recuando, ele vai recuando. Aí ele vai para cima do sofá. E aí não é o homem que tem que sair do sofá. É a mulher que tem que ter a sabedoria para tirar ele do sofá. Ele não vai sair. O homem não sai. Não adianta, ele não sai. Eu pego casos, a pessoa fala, eu vou separar, faz 20 anos que eu tô casada, eu sustento a casa, ele não sei o que tem. Eu falo, mas quando que isso começou? Desde que casou. Eu falo, por que você sustentou? Danilo, o que eu tenho de cases, de eu falar assim, tá, então vamos fazer o seguinte, você vai distribuir as contas da casa, deixa com ele, por exemplo, ele ganha menos que eu, ok, então deixa o mercado e o carro dele. Ele dá conta de pagar isso? Dá. Mas, vou te falar, se ele não pagar o carro, deixa da busca e apreensão. Aí ele paga. Mercado, se ele não fizer, deixa faltar. Mas, Clarice, deixa faltar. Só que a hora que ele chegar em casa e não tiver nada para comer, não recebe ele assim, você não fez mercado, tá vendo? Não pode confiar em você, não. Fala para ele assim, amor, hoje nós não temos nada para comer, mas nós estamos juntos, eu confio em você, eu sei o homem com quem eu casei, vamos tomar um copo d'água e vamos dormir. O seu amor tem que constranger. Quantas vezes, às vezes, o cliente liga para mim e fala, Clarice, não tem nada para comer. Eu falo, tá tudo bem, não briga. Não briga. E hoje ela liga, ela fala, ele sustenta a casa, ele paga a conta. Eu nunca achei que eu fosse viver isso na minha vida. Legal. Porque ela mudou o posicionamento dela, ela mudou a postura dela. Muito legal, muito interessante isso que você falou, né? Porque aí o homem sem pressão, ele fala, poxa, eu tô errando.
Mesmo eu fazendo tudo errado, ela tá continuando do meu lado, continua me amando. Pô, deixa eu fazer alguma coisa. Ela não fez nada, ela só fez o papel dela. É isso. Legal. Esse caso especificamente falando, ele foi fazer Uber. Aham. Aí, deu um jeito, né? Ele foi fazer Uber para trazer comida dentro de casa, porque ele não esperava aquilo da esposa. Uhum. E qual seria o papel aí fundamental, a gente está falando de espiritualidade, nessa busca, né? Que como cristão, nós dois, a gente acredita aí nos 3 laços aí, né? Deus, né? Presente no casamento. Como que seria o papel? Seria o papel do homem? Seria o papel da mulher? Seria o papel de ambos? Buscar a Deus, trazer Deus para o casamento? Como que eu faço para trazer Deus para o casamento, para ter mais sucesso? Eu costumo dizer, né, Danilo, que ser cristão é fácil. Difícil é viver o cristianismo. Uhum. Então, o que eu provo todos os dias para as pessoas, você não tem fé, você não é cristão. Não, mas eu vivo dentro da igreja, tenho ministério na igreja. Eu consigo provar para ela, pelas atitudes, pelo comportamento dela, que ela não tem. Nem sempre o teu cônjuge te acompanha. Uhum. Às vezes o teu marido vai para a igreja e você não. Às vezes você vai para a igreja e você não. Primeira regra, se você é uma pessoa cristã, se você vai para a igreja, se você vive os princípios bíblicos e quem convive com você não tem vontade de fazer o mesmo, já vê que você está fazendo tudo errado. Já começa por aí. Uhum. As pessoas falam para mim, ai, Clarice, eu vou na igreja, eu tenho um ministério e meu marido não quer ir. Eu falo, então você está fazendo alguma coisa errada. Porque o teu marido tem que olhar para você e falar assim, meu Deus, ela mudou demais, eu quero isso para minha vida. Uhum. O problema é que as pessoas vão e não mudam. Eu sempre falo isso para meus clientes, não fale de Deus, viva Deus. Uhum. Dê o exemplo, porque é muita gente defendendo a Bíblia e pouca gente vivendo a Bíblia. Sim. Então não tem, alguém está falando mal da religião, como é que você dá o exemplo? Uhum. Respeitando, não fala mal. Sim. Fala, gente, olha, na minha religião eu aprendi a não julgar, então eu vou me abster dessa discussão. As pessoas já vão olhar para você diferente, Uhum. porque tá todo mundo esperando que você meta o pau. Sim. Né? O teu marido não trouxe a comida para dentro de casa, você acabou de chegar da igreja e vai gritar com ele? Aí você quer que no outro domingo ele vai para a igreja com você? Tá tudo errado. Tá tudo errado, é tudo invertido. E tudo invertido. Eu nunca obriguei minha filha a ir para a igreja. Para mim, tanto faz se ela vai na católica, se ela vai na crente. De verdade, eu não me Uhum. importo, porque não é religião, é o evangelho. Sim. Então, de manhã, filha, a mãe vai na igreja. Você quer ir? Ah, não, mãe, não quero. Tá bom. Ótimo. Se você vê minha filha hoje, nossa, jejum, ela faz jejum de 24 horas, está numa semana de jejum só de comer frutas, extremamente ativa dentro da igreja. Os outros falam, Cris, como é que você consegue? Eu falo, eu só vivo, eu não falo. Eu não imponho. O exemplo, né? O exemplo, nunca usa Deus para punir, Deus não gosta, Deus vai te castigar. Sim. Não, nunca faça isso com as pessoas. Dê às pessoas o direito de escolher e mostre para ela como é bom você viver aquilo. Muito como é bom. bom você experimentar daquilo. Sim. Muito bom. Isso faz toda a diferença. Muito ótimo. Clarice, estamos chegando à reta final do nosso podcast. Alice, foi mais rápido que você hoje, hein? Olha só, a Alice tá de parabéns, viu? Ó, Muito um abraço bom. para Alice, porque ela que opera tudo aqui, faz a mágica acontecer aqui, gente. Parabéns. Estamos chegando à nossa reta final. Eu queria que você deixasse sua mensagem, sua filosofia de vida, ou pode ser até um conselho para as pessoas que estão nos assistindo. Vou deixar com você, porque se um dia eu tinha dúvida se existia a mulher de Provérbios 31:10, eu achei. Tá Nossa. aqui na minha frente, a mulher Glória cheia a Deus, de sabedoria. não estava esperando esse Você elogio. viu? Mulher cheia de sabedoria. Adorei o bate-papo. Você é uma pessoa que mostra que está sempre melhorando como pessoa, sempre buscando um autoconhecimento. Parabéns pela sua jornada, parabéns por ser essa mulher, essa que fez a diferença no seu casamento, continua fazendo na vida de outras pessoas também. Por isso eu quero que você deixe aí essa mensagem para impactar a vida dessas pessoas aí. Bom, a minha filosofia de vida é: confie na gestão de Deus. Porque todos os dias nós vamos ter algum desafio, todos os dias nós vamos ter alguma dificuldade, mas quando você sabe que tem uma mão no controle de tudo, que tem uma mão gerindo tudo, e eu gosto muito de usar aquela passagem bíblica, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não existe exceção na Bíblia, a menos uma traição, menos um marido que bebe, não. Todas as coisas. Então, se aquilo aconteceu na tua vida, se esse mal sobreveio,
sobre você, entenda que Deus tem um propósito nisso. E esse propósito é algo que no final vai ficar melhor para você, como aconteceu com José. Quantos irmãos José tinham? Quantos foram escravos? Quantos foram presos? E quantos viraram governador? Então, às vezes, aquilo que você pensa que é dificuldade, na verdade, é só a administração de Deus, é só um treinamento de Deus. Então, nos piores dias da tua vida, confie na gestão de Deus. Muito bem, muito... Essa mulher é muito fantástica, né? Mais uma vez, Clarice, muito obrigado. Quiser deixar suas redes sociais, telefone, endereço, onde te achar, site... Perfeito. Bom, a rede social que eu mais uso é o Instagram. Então, é coach_Clarice Leal. Se quiser me mandar alguma mensagem no direct, fique à vontade. Eu amo responder mensagens, amo tirar dúvidas, amo contribuir para relacionamentos saudáveis, porque eu realmente acredito que a família é o primeiro pilar da sociedade. Então, é muito importante que as famílias estejam saudáveis. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. E ficamos por aqui. Olha só, gente, eu confesso que eu vou ter que chamar essa mulher aqui de novo, que eu fiquei, ó... Olha, Clarice, foi um dos melhores podcasts aqui que a gente fez, hein? Adorei. Vai voltar mais vezes aqui. Turma, esse foi o podcast de hoje. Um forte abraço e até a próxima.